Pois é, minha gente, estamos na segunda parte do nosso programa de Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Agradecendo mais uma vez o carinho das senhoras e senhores. E você que chegou agora nessa segunda parte do nosso programa, seja bem-vindo. Nosso programa é daqui, essas pessoas que nos dão a honra da companhia, né? Gente, hoje nós temos aqui mais uma convidada especial, que é a senhorita Cristiane Souza, especialista em consórcio, vai nos dar uma aula de como é que funciona os consórcios hoje em dia, de vendas. Ela é especialista nisso aí. Vamos trazer ela daqui a pouco. Ela já está aqui comigo, aqui nos estúdios, mas antes eu gostaria de bater mais uma vez naquela tecla que eu boto sobre a situação do trânsito aqui em Blumenau, envolvendo a bicicleta do pedal, a bicicleta elétrica, o patinete elétrico e aqueles outros ciclomotores que parecem uma moto, mas é um ciclomotor. Gente, a cada dia que passa está acontecendo acidentes envolvendo esses tipos de veículos eletrônicos, elétricos. Gente, nós precisamos dar um jeito nisso aí. Eu já conversei com o Fábio lá da Secretaria de Transportes, eles estão tentando fazer blitz educativos, explicando para essa gente como é que funciona, como é que não funciona, mas eles deixam de andar na ciclovia, que é um espaço dedicado a eles, para andar no meio dos transeuntes, onde acontecem os acidentes. Ontem mesmo, um desses veículos, uma bicicleta elétrica, chocou-se contra a senhora ali na esquina da Nereu Ramos com a 7, derrubando a senhora ao chão. Ela ralou os cotovelos, o joelho. Gente, daqui a pouco pode acontecer uma coisa mais grave. Vamos pensar nisso, né? Tá bom? Mas vamos falar de coisa boa. Estou recebendo hoje aqui no nosso programa a senhorita Cristiane Souza, que trabalha há muito tempo com vendas e consórcio. Cris, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, convidei você para vir no nosso programa aqui para você falar para a gente sobre como é que funciona, o que levou você, uma jovem, a entrar nesse ramo de consórcio, de vendas. Sim, então, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, é uma honra, né, estar sendo entrevistada por uma pessoa que está há tanto tempo aí fazendo entrevistas e tudo mais. A gente conversou um pouquinho antes, muito legal. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com comercial, então eu digo que eu trabalho com comercial desde sempre, porque eu encontrei realmente uma coisa que eu gosto de fazer, que não é só um trabalho para mim, eu vejo como algo que eu consigo ajudar pessoas a realizar os sonhos delas. Quando se tratando de empresa, ajudar empresas a crescerem, né, de alguma forma ajudando a empresa a se desenvolver e tudo mais. Então isso não é só um trabalho para mim, é uma alegria poder contribuir com as pessoas, né? Eu comecei com consórcio, a trabalhar com consórcio não tem tanto tempo. Como eu estava te falando, eu sou carioca, então estou morando aqui em Blumenau tem 7 anos, uma cidade maravilhosa. E há pouco tempo eu comecei a trabalhar aí com consórcio e é algo assim que eu realmente me identifiquei e eu estou gostando muito de trabalhar com isso. Olha só. Bom, então, mas você quando começou ali da adolescência para chegar à idade adulta, já procurando se formar, se especializar para tocar a vida, já pensava em vendas, em coisa assim, ou tinha outro pensamento na cabeça? Então, eu tinha vários pensamentos na cabeça, né? Mas eu me formei ali, o segundo grau eu fiz em administração, fiz administração técnico, né? E na faculdade também me formei em administração, porque eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, como administração a gente consegue quase trabalhar com tudo, né? Então, eu fiz administração, mas eu comecei fazendo estágio, né? Fiz estágio em hospital, na recepção de hospital, né? Que precisava de horas, né? Para o curso técnico. E trabalhei também em shopping, na administração do shopping. Mas eu sempre tive esse gosto pela venda. E as pessoas sempre me sinalizavam que eu era boa, eu tinha uma habilidade de persuasão. Então, hoje a gente sabe, quem trabalha aí com vendas, né? Tem pessoas que já têm esse dom da persuasão e tem pessoas que aprendem a ser persuasiva. Então, eu aproveitei a oportunidade de que eu já tinha, né? Eu chamo de dom, né? Mas cada um chama como quiser. E eu aproveitei para usar isso aí profissionalmente, né? Então,
Seria mais nesse sentido. Não, isso é importante porque para lidar com vendas, principalmente hoje, nessa época que a gente está vivendo, de uma série de problemas que o país atravessa e tal, principalmente na nossa região aqui, que a gente teve no Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim. Teve lá essa catástrofe que acabou praticamente com o estado gaúcho. E para você chegar lá e vender para pessoas que perderam tudo, né? Mas o vendedor que se preza, ele tem, como você disse, um dom de persuadir a pessoa, convencer a pessoa a comprar aquele produto que vai ser bom para ele. Seria mais ou menos nessa área? Isso. Assim, ó, Nathaniel, como é que eu vejo um bom vendedor? O que faz uma pessoa ser um bom vendedor? Ela acreditar no produto que ela vende. Sim. Então, se eu acredito no meu produto, eu vendo ele para qualquer pessoa. Hoje eu falo, por exemplo, consórcio, né? Falando de consórcio, eu falo para as pessoas, gente, só não faz consórcio quem não conhece como consórcio funciona. Eu tenho consórcio, então quando eu vou falar com uma pessoa do quanto ele é bom, eu posso falar com muita propriedade porque eu uso o meu produto. Então isso já é um passo ali para você convencer a pessoa, sabe? E também eu acho que as pessoas percebem quando você ama o que faz, né? Eu quando vou conversar com alguém, eu vou com muita alegria, eu sempre estou tentando fazer a pessoa entender o quanto aquele produto é bom para ela, quanto vai ajudá-la. Quais as opções, por exemplo, que uma pessoa tem se não for o consórcio hoje? Eu vou perguntar para o cliente, o que você tem de opção? Você quer comprar uma casa? Quero. Eu penso em comprar uma casa. Eu quero trocar de carro. Tá, mas quais as opções que você tem hoje no mercado? O que o mercado te dá de opção? E aí eu vou mostrar para ela que o melhor caminho hoje é o consórcio. E eu realmente acredito nisso. Então eu acho que facilita quando você realmente acredita no seu produto. Seria assim, então, um jeito de ser mais seguro para a pessoa adquirir o produto interessado? Sim, uma das principais habilidades, não sei se eu posso chamar de habilidade, que um vendedor tem que ter é justamente essa segurança. Sim. Se eu ficar insegura diante do cliente, ele não vai confiar em mim, porque venda é muito confiança. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? Eu trabalhei, antes de trabalhar com consórcio, eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia aqui de Blumenau, né? Então, assim, às vezes eu estava numa empresa, porque aqui no Blumenau tem muito isso, né? Quem trabalha aqui sabe. Você está trabalhando numa empresa, daqui a pouco uma outra empresa te vê, te percebe, vê que você é um bom funcionário e já te chama para trabalhar lá, te faz uma proposta melhor. Então, aconteceu algumas vezes comigo. Mas, assim, eu saí às vezes de uma empresa, eu tinha ali uma carteira de clientes, né, que eu atendia, e de repente eu me mudei para uma outra empresa. Então, aqueles clientes da empresa anterior, eles me procuravam e eles falavam assim, Cris, você saiu lá de tal empresa? Eu falava, saí e tal. Tá, mas você está trabalhando com o que agora? É a mesma coisa? Eu quero que você me atenda. Eles não se preocupavam tanto com a empresa, com o produto em si. Eles queriam a Cris, eles queriam ser atendidos pela Cris. Então, o que isso significa? Porque adquiriram confiança. Exatamente. Eles confiavam na Cris. A empresa é importante? É muito importante. Mas as pessoas querem ser bem atendidas e querem confiar naquela pessoa que está atendendo elas. Muito bem. Antigamente os consórcios eram um pouco mais diferentes de hoje, né? Mudou o que, Cris? Assim, na verdade não teve uma grande mudança no consórcio em si, né? O consórcio continua sendo aquele grupo, né, que pessoas com o mesmo objetivo, né, precisando de dinheiro, de um valor, elas se unem ali e colocam ali como se fosse um caixa, né? Você vai colocando ali valores, daqui a pouco quando você alcança um determinado valor, aquele valor ali é sorteado entre os participantes e assim sucessivamente. Então a ideia continua sendo a mesma. Porém, hoje, nós temos empresas e administradores de consórcio que elas têm alguns diferenciais. Mas, assim, o principal diferencial, além dessa empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem tipos de mais opções de lance. Então, quanto mais... A gente tem 5 tipos de lance, mais o sorteio. Então, você tem 6 possibilidades ali de ser contemplado. Isso também é um grande diferencial, que antigamente, normalmente, não tinha e algumas empresas ainda não têm de consórcio, né? Mas assim, eu vejo que o principal, e a gente volta no assunto que eu já tinha falado, né, que o principal dessa empresa que eu trabalho hoje, o mais importante nela e o grande diferencial é o atendimento.
Porque quando você faz um consórcio, às vezes você vai lá no banco e eles te oferecem ali vários produtos, né? Inclusive o consórcio. Então, às vezes no banco, o banco ele não é especialista em consórcio. O consórcio é uma das possibilidades que ele vai te dar ali. Então, quando a gente fala de uma empresa especialista em consórcio, uma administradora de consórcio, a gente está falando que aquele ali é o produto principal dela. Então, isso faz toda a diferença. Se eu sou uma especialista, eu tenho mais propriedade para falar sobre aquele produto. Então, lá nessa empresa que eu trabalho, por exemplo, eu consigo acompanhar toda a trajetória do meu cliente até ele ser contemplado. Eu estou sempre vendo ali quais as melhores possibilidades dele dar um lance, em que momento que ele vai fazer isso. Porque o que eu quero, Nathaniel? Eu quero que ele seja contemplado. Sim. Se você é contemplado, você fica feliz, você me indica para outras pessoas. Então, automaticamente, a pessoa que é contemplada, acreditando no trabalho de vocês, vai fazer propaganda gratuita para vocês. Não, claro. Consórcio lá com a Cris. Olha, hoje a maioria dos nossos clientes, eles recompram, eles fazem uma nova compra. Eles são contemplados e eles querem comprar consórcio de novo. Então, é esse público que eu quero. Né? São essas pessoas que eu quero. E principal também, eles indicam a gente. Indicam para amigos, para familiares, enfim. Isso é muito legal. Minha gente, estou conversando aqui com essa senhorita que está nos dando uma aula sobre vendas, sobre como convencer a clientela a entrar no consórcio. Nós estamos apresentando o nosso programa de tudo um pouco de tudo aqui na TV Galega, a Imagem da Cidade, agradecendo a sua companhia com a gente. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas já voltamos, não sai daí.